Perfeito. Aula passada, nós estávamos continuando com o estudo dos aspectos plásticos na arquitetura e a gente começou a falar de contraste. Vocês fazem ideia do porquê que é necessário fazer contraste e qual a utilidade dele num projeto? Para que serve contraste? É uma das possibilidades. Só isso? Gente, olha, contrastar significa diferenciar características ou diferenciar objetos. Tudo que a gente faz na arquitetura, ou ela tem uma intenção de utilidade diferente, ou no mínimo, a intenção de sensibilização é diferente. Quando a gente contrasta, a gente pode mudar, inclusive, qual é a percepção e qual é o tipo de sensação psicológica que as pessoas vão sentir ao observar um volume arquitetônico. Um objeto que ele tem uma cor branca, ele passa para a pessoa uma sensação psicológica diferente de uma cor vermelha. E a gente também entende melhor quem é quem quando os objetos se contrastam. Então, fazer com que alguém apareça mais ou apareça menos, ou pareça maior, pareça menor, pode ser feito através de contraste. Existem algumas recorrências que a gente compreende normalmente, que podem gerar sensações negativas e outras que podem gerar sensações positivas. Eu já devo ter explorado na aula passada, não é isso não, volta danado, algumas das possibilidades de uso de contraste. Não sei o que foi que eu já tinha comentado, esqueci completamente, mas a gente tem várias maneiras de contrastar. O contraste ele pode ser de cor, pode ser de textura, pode ser de padronagem, pode ser de forma. Então, alterar a sensação e as diferenças faz com que as pessoas possam identificar algo como mais agradável e menos agradável. Normalmente, a gente também contrasta para mudar sensações de peso. Uma das maneiras de atingir equilíbrio não é somente com peso de volumes objetos, é contrastando para mudar a cor, já que cor também significa peso. Então, como ele influencia em outro aspecto plástico, gente, ele influencia em vários. Ele é uma característica super abrangente. A gente estudou tensão, né? Uma super contraste de cor também aumenta a tensão de uma composição. Então, o contraste ele é um aspecto muito subjetivo e bastante abrangente. Quando a gente tem, por exemplo, uma situação onde existe um peso em determinado objeto, que por conta de uma cor, eu não necessariamente tenho que mudar uma cor para que eu obedeça um equilíbrio. Eu posso aplicar uma padronagem cuja quantidade de informação equivale à quantidade de objetos, que aqui eu estou pensando, por exemplo, eu tenho 3 objetos, uma esquadria, uma parede, um objetozinho aqui menor, uma mesa de canto, um sofá, mas perceba que do lado de cá ele não colocou a mesma quantidade de objetos. Por quê? A padronagem que ele aplicou fez com que a sensação de percepção do peso pudesse mudar. Isso foi feito através de um contraste e padronagem. Aqui a gente já vai perceber um outro tipo de situação de contraste. Se evidenciou que existe um fundo a partir da forma, purificando a quantidade de informações da frente e contrastando com algo mais carregado ao fundo. A gente já havia falado sobre isso aqui. Eu até acredito que a pessoa que causou isso aqui, ela queria causar um choque numa cena onde tudo era muito linear e ela provocou uma profusão. Normalmente em áreas internas na arquitetura, gente, a profusão, ela tende à sensação negativa. Por isso que até hoje ninguém pega e faz uma decoração de uma pessoa e propõe para ela um rococó. Por quê? A gente sabe que a quantidade de informações em excesso, ela tende a provocar sensações contínuas e quando elas são muitas, elas tendem a ser entendidas como negativas. O ser humano ele busca o tempo inteiro linear, a mediana das coisas. Isso é uma busca de quase todo ser humano. Tudo que você coloca muito alto ou muito baixo vai tender a causar sensações negativas ou positivas. E isso vai causar também uma sensação no quesito tocante à cor. Já que a gente começou a falar de cor, eu vou revisar rapidamente uma coisinha que eu já havia comentado na aula passada, quando a gente estava brincando de estudar cartela de cores, não foi isso? Eu não abri a cartela e mostrei para vocês? Então deixa eu resgatar um pouquinho. A gente já havia falado que
Normalmente, as pessoas não querem trabalhar com o extremamente claro nem com o extremamente escuro, elas procuram umas medianas, tá? E eu falei também de uma regra geral para vocês de distribuição de percepção da saturação da cor. Grandes proporções, pequenas saturações, né? Pouco saturado. Pequenas proporções, eu já posso saturar bastante e jogar peso. Por quê? Senão a informação que eu estou comunicando para a pessoa, ela não vai ser percebida se eu não utilizar a dosagem correta. Eu costumo sempre falar para o cliente, quando ele tem muito receio de uso de alguma informação que eu estou dando, que existe uma diferença básica entre veneno e remédio. Vocês sabem qual é? É quantidade, só isso. E a gente pode usar essa mesma regra quando eu estou falando de proporção e saturação. É só dosar a quantidade baseada nas proporções. Mas só essa história de usar proporção e saturação para trabalhar com cor é o início da conversa, tá? Então vamos pensar o seguinte: quando você trabalha com cor, você tem só esquecendo proporção e saturação. Por que a gente trabalha com cor? Nenhuma ideia? Fale, moço. Você gosta de harmonizar o ambiente, trazer mais... Eu não posso harmonizar sem usar cor, só mudando as formas, mudando as texturas. Harmonizo também. E aí? Por que eu vou usar cor? Mas a sensibilidade. Hã? A sensibilidade. Acessibilidade? Não, sensibilidade. Mudar a sensibilidade? Eu vou questionar vocês do mesmo jeito que meu cliente me questiona. Por quê? Eu sou um arquiteto pernambucano, então não precisa dizer que eu adoro cor, né? Eu adoro usar cor. Eu não gosto muito de me vestir com cor, acho que vocês percebem, né? Quando vocês me virem com camisa colorida, pode ter certeza, eu ganhei de presente. Que eu não compro camisa colorida para mim. Mas eu adoro botar cor em tudo quanto é objeto. Eu gosto de colorir objeto, gosto de colorir tecido, gosto de colorir parede, gosto de colorir viga, pilar, telhar, tudo. Apareceu o objeto no volume, eu quero botar cor. Mas o cliente de Brasília detesta a cor. E normalmente ele fala para mim assim: você pode mudar a forma, você pode mudar o tamanho, você pode fazer redondo quadrado, pode trocar de madeira para ferro, para couro, para não sei o quê. Por que você vem inventar cor na minha casa? Você está querendo brincar de carnaval de Olinda dentro da minha casa? Eu já escutei essa frase aí, tá? Desse jeito que eu estou falando para vocês, ele falou desse jeito para mim. E eu fiquei com cara de tacho na frente dele, né? Aí eu pergunto para vocês, para ver se vocês conseguem também já desenvolver um raciocínio. Já que há a possibilidade de fazer tudo isso sem necessariamente mudar a cor, por que eu uso cor? É uma forma fácil de você despertar a sensação e sentimento também, né? Opa, falou uma palavra-chave: sentimento. Existem, gente, sensações psicológicas que elas estão atreladas à percepção visual de determinadas texturas ou determinados gradientes de cor. Não necessariamente eu vou conseguir, através de uma mudança de textura, o mesmo gradiente psicológico que eu consigo através de uma cor. Impossivelmente, se eu estou trocando só de madeira para metal, para seja lá o que for, eu vou conseguir o impacto agressivo de pegar uma parede totalmente vermelha e aplicar no espaço. Não existe nenhuma textura que não se valha da cor que consiga transmitir a sensação psicológica disto. Bom, eu não vou fazer com que isso seja muito grande, essa conversa, porque ele é alvo de um curso inteiro só sobre esse assunto. Lá no meu site, quem tiver interesse, tem a parte de teoria cromática, que ela fala, é um curso que eu dou só sobre isso, que é extenso, a disciplina inteira, só falando disso, que é inclusive uma disciplina do curso de design. De curso de design interiores, os outros design tem também teoria cromática. Você teve, Elton, teoria cromática? Tinha uma disciplina só isso? Não, mas... Fazia parte de um conteúdo, né? Era extenso. Para nós isso não dá para ser tão extenso, até porque a disciplina que eu peço, que eu fico sempre implorando para a gente ter a disciplina da composição plástica no curso que defende a bandeira da forma, ninguém deixa, o pessoal briga comigo. Aí eu fico aqui caladinho na minha, né? Como eu sou especialista em composição plástica, eu sempre fico de escanteio. Mas eu adoraria que essa disciplina tivesse, porque para o arquiteto, composição plástica é uma coisa fundamental. Infelizmente a gente tem que estudar isso nas poucas pinceladas que eu tenho nas minhas disciplinas, que não tem carga horária tão grande para eu botar esse conteúdo. Mas a gente precisa saber que toda cor ela tem uma relação com a psicologia. Os psicólogos estudam o que as cores provocam nas pessoas. E nós
enquanto arquitetos, precisamos saber muito de psicologia, viu? Eu estava explicando para minha estagiária sobre isso, e ela falou assim, nossa, mas eu acho que você está exagerando, né? E aí foi muito bom ela ter falado isso para mim, ela deu a ousadia de falar isso para mim, né? Porque eu estava falando de 24 anos de experiência, né? E ela estava supondo uma coisa, um exagero, por conta da minha personalidade, assim, né? Extravagante. Então ela achou que eu estava levando só isso em consideração. Que às vezes eu levo mesmo, mas não era o caso. Tá? Eu tenho um amigo que é arquiteto. Aí ele falou agora recentemente, como coloca um negócio de dá pra ver se eu faço meu livro. Ele pintou a sala dele toda de preto. É um ovo, o apartamento dele. Mas a sala ficou a sensação de grande, por ele ter pintado de preto, essa TV. Nossa, difícil isso que ele fez, viu? Ele fez uma inversão de sensação através de outro objeto que não foi a sala preta somente, viu? Porque teoricamente, e a gente sabe que na prática algumas coisas podem ser invertidas, preto reduz os espaços. Não, ele fez na verdade, ele fez um teto preto. Aí sim, aí pode ser. Por quê? Como cores claras elas tendem a aumentar a sensação de espaço, quando você vê uma coisa que é preto contrastado com branco, a parte que é branca cresce e a preta some. Aí aquele outro que ficou claro cresceu. Então veja, esse exemplo que ela deu foi maravilhoso, porque tem gente que tem preconceito com o uso de determinadas sensações. E às vezes uma sensação negativa ela pode causar uma positiva por contraste. Que nem aí, né? Tornou algo preto para que o outro pudesse se tornar branco e crescer e aparecer na percepção. Não dá para você responder para um cliente que cor usa na sala, que cor usa no quarto, que cor usa em lugar nenhum. Porque se vocês assistirem lá as minhas aulas, vocês vão ver que eu mostro sala de todas as cores que vocês imaginarem. Depois eu pego quarto, mostro todas as cores de quarto. E todas elas são possíveis. O que existe é uma expectativa e uma intenção. A expectativa, ela parte de quem? Do cliente. A intenção, ela vem do arquiteto. Você quer multiplicar aquele fator psicológico existente no cliente ou você quer anular ele por algum motivo? Já existe um incômodo dele que ele quer corrigir, ele te pede, ou você simplesmente quer causar uma sensação nas pessoas que não existe lá no espaço. Existem já algumas prerrogativas que vêm da psicologia que mostram para a gente que existem determinadas excitações, determinadas anulações com o uso de cores. Por exemplo, se conhece que as cores quentes excitam enquanto as frias relaxam, mas existe o extremo. O vermelho é o extremo da excitação. O azul é o extremo do relaxamento. Só que a gente tem várias nuances entre isso e outra. Essa sensação psicológica que eu estou falando do vermelho é uma. A minha apostila lá de teoria cromática, quando você abre o gradiente vermelho, só da minha pesquisa do vermelho, eu levantei mais ou menos 30 sensações psicológicas diferentes. E para todas as 30, tem a sensação antagônica dela, que pode ser causada através da mesma cor, que é causar o contrário na pessoa, que ela deu um exemplo maravilhoso agora, de preto que é usado para fazer reduzir, mas fez crescer. Por quê? Ele pegou o objeto inverso ao que ele queria provocar a sensação e jogou. A gente viu também, quando a gente estava estudando percepção, a questão sobre a condição que o cérebro coloca nos objetos, para nos recompensar ou para proteger nossa visão de determinadas percepções que são pesadas, certo? Justamente por conhecer esse tipo de técnica, a gente tem a escolha de fazer com que determinadas sensações psicológicas elas sejam próximas e concordantes, ou elas sejam contrastantes e contrárias. Por exemplo, se eu quero que uma cena seja, vamos supor, alegre. Bom, dizem os livros que eu consegui ler até hoje, de psicologia, que o amarelo ele tem um viés de alegria. Ele é das cores que está no gradiente, é que maior tem tendência a causar sensação psicológica de alegria. Isso não quer dizer que o laranja também não cause. Por quê? O que é laranja? Mistura de amarelo com vermelho. Então, todas as sensações psicológicas que estão contidas no amarelo e no laranja, elas podem ser percebidas
no amarelo e no vermelho, são no laranja. Então veja, o laranja já tem uma capacidade de influência psicológica que é a soma dessas duas juntas. Mas eu poderia provocar 3 sensações parecidas. Por exemplo, estímulo para apetite. A gente até já andou discutindo isso, né? Cozinha. Se a minha intenção é estimular, eu vou logo bater de laranja, porque lá existe uma sensação de estímulo do apetite do amarelo, que vai nos remeter a algumas frutas maduras, né? E tem o do vermelho, que também existem frutas maduras que tem essa conotação. Quando eu junto vermelho, amarelo e laranja, eu estou concordando com a sensação psicológica a ser provocada, mas também estou provocando várias outras sensações que não são só estímulo ao apetite. Vermelho pode ser sensação psicológica de um monte de coisa também. Pode ser excitação no sentido de fúria. Por exemplo, ele pode tornar a pessoa brava, pode tornar a pessoa agressiva. Pode ser excitação no sentido sexual. Ele pode induzir impulsos sexuais nas pessoas. No vermelho. Não é à toa que é recorrente no motel, por exemplo, ter cores quentes, especialmente o vermelho. Mas o vermelho, numa gradação menos saturada, ele pode sugerir romantismo. Então ele pode causar sensações mais sensíveis na pessoa. Então você vê que a mesma cor, de acordo com a maneira que você está trabalhando, você pode mudar as sensações, né? Mas no caso aqui eu estou falando de sensações análogas. E por que eu estou falando de sensações análogas? Porque vocês vão perceber que lá na teoria cromática, que eu não vou poder dar aqui um monte, tem várias maneiras de contrastar e de combinar cor. Tem as possibilidades de cores que são vizinhas, a gente chama isso de analogia de cores, ou uso de cores análogas, que é uma vizinha da outra, onde a minha intenção é provocar sensações psicológicas concordantes. E tem uma outra possibilidade, por exemplo, eu quero excitar, mas a excitação foi de um grau tal que pode causar sensações psicológicas ruins, como eu acabei de falar, como a fúria, a agressividade, seja lá o que for. Então, para compensar essa quantidade de vermelho que eu botei, eu posso pegar a cor contrária do vermelho e trabalhar com um verde, que é a cor complementar, porque dentre outras coisas, além de inverter a sensação agressiva do vermelho, para a nossa percepção dos olhos, ela descansa a nossa visão. Então, consegue entender? Outra coisa que eu posso fazer é o seguinte: se eu fiz um estudo, né, descobri que as sensações que eu quero causar são de determinadas cores que vão causar uma sensação, mas a quantidade que eu vou usar é muito grande, ao invés disso, eu posso quebrar proporções e criar objetos que neutralizem também aquela sensação. Por exemplo, existe aqui na sala uma predominância, se eu falar do que tem colorido, né? Porque a predominância aqui é branca. Mas existe verde, certo? Tem bastante verde aqui. Vamos supor que a pessoa pensou em causar uma sensação psicológica, sei lá, tranquilizante, né? Uma coisa que eu não acho muito não, porque o tom de verde aí foi super escuro. Mas pelo menos por ser escuro, há uma recorrência na percepção que eu vejo nos livros, sobre, e na minha experiência também como arquiteto, sobre o fato de que as cores escuras aconchegam. Então vamos supor que essa pessoa aconchegou. Mas junto com o aconchego, ele pode vir também a sensação de, como é que eu diria, eu esqueci o nome da sensação psicológica, que se assemelha à sensação de morte. Morbidez. Você pode sentir morbidez porque a cor é muito escura. Como é que eu aniquilo, como é que eu retiro o peso dessa sensação psicológica tão pesada? Com cores que são neutralizantes. Branco, por exemplo, é uma cor que vai neutralizar. Cinza. Marrom pode ser uma cor neutralizante. Cuidado. O marrom também vai causar sensações, apesar de neutralizar algumas das outras. Porque o marrom também é cor escura. Marrom é cor escura, também aconchega. Mas também pode causar morbidez, porque é cor escura também. Eu não posso falar todas as gradientes. Se alguém quiser saber vários exemplos de sensações que se sentem com as cores, abre lá na apostila, você vai ver uma pancada que tem lá de exemplos, tá? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? A possibilidade de contrastar ou não, de concordar ou não. Só que também tem o fato de a gente querer enfatizar que um determinado objeto, ele é para causar uma coisa, outro é para causar outra coisa. E ele, na cena, tem uma importância, e o outro tem outro tipo de importância. E isso no trabalho do arquiteto é super recorrente. Para que eu estou falando isso, gente? Porque relevos, volumes, formas diferentes, normalmente, pedem para não ter cores diferentes, porque a gente quer enfatizar quem é quem.
Antes de eu falar dessa diferenciação na cor, eu vou aproveitar o gatilho que o assunto vai diferenciar e vou resgatar um pouco o Renascimento. Lembram da técnica do chiaro escuro, que vocês devem ter estudado? Vocês não pegaram o Renascimento ainda? Nas artes que vocês pegaram, né? Na arquitetura que vai chegar ainda, né? Foi na arte que vocês viram. Então vocês já viram que durante o Renascimento, para poder dar ênfase aos personagens, se destacava um fundo escuro a partir de um personagem principal claro. Fala, Angélica. Barroco? Não, você está falando esse quadro que você está querendo dizer, né? Porque, na verdade, desde o princípio do... Aliás, antes do Renascimento, já existia chiaro escuro, mas ele entra no auge durante o Renascimento, né? Bom, e aí, o que eles faziam? Se determinava quem é figura e quem é fundo a partir disso. O fundo é sempre escuro, a figura é sempre claro. E isso nasce pra gente, a partir dessa técnica, a gente nasce pra gente uma técnica super aplicável na diferenciação de objetos, que faz super parte da atuação do arquiteto, que é a sensação e a noção de fundo-figura. Quando um objeto ele apresenta características notavelmente destacadas de um outro, a gente percebe bem que alguém é principal e alguém é coadjuvante. E isso é importante demais na arquitetura, porque nunca tudo que a gente faz é igual. Por exemplo, o que é mais importante no destaque da percepção de uma fachada de uma casa? É o pórtico de entrada ou é a fachada onde estão as janelas dos quartos? É o pórtico, com toda certeza. Pós-moderno, especialmente que é o perfil do cliente de vocês, a fachada principal ela é um elemento de destaque, ela é diferente das outras. Então será que eu devo fazer ela da mesma cor que a outra e comunicar para as pessoas que pórtico é a mesma coisa que quarto? Não é. Ainda mais se a forma é diferente, eu perco a chance de eu não mudar. Quando se faz esse claro escuro aqui, no Renascimento, é para dizer, por exemplo, que o Davi e o Golias é mais importante do que o cenário onde eles se encontram. O importante é eles dois. Mas tem um outro quadro aqui, ó, que já tem um jogo mais complexo de fundo-figura. O quadro aqui, eu não sei falar o nome dele, não sei se ele é Ocean ou se é Oceano. Eu acho que é Oceano, que é o quadro do Ingress, do Jean Ingress. Existe aqui, gente, três níveis de fundo-figura. Existe um primeiro plano à frente, existe um segundo nível aqui atrás e um terceiro lá. Mas olha que interessante, o que está na frente ele escureceu, o que está atrás ele clareou. Na arquitetura não quer dizer que escurece e clareia fica mais importante, mas destacar alguém de alguma maneira torna mais importante. Apesar da gente saber que o Ocean é importante no quadro, muito mais importante do que o Ocean que está aqui sendo representado e dormindo, seja lá como é que ele está aí, eu não estou fazendo interpretação que os estudiosos fazem não, estou fazendo minha interpretação do quadro, tá? E minha interpretação com fundos compositivos, eu não estou querendo saber a filosofia nem a psicologia do quadro, estou pensando, enquanto arquiteto, existe uma técnica utilizada aqui de composição visual, como é que eu posso na prática do arquiteto utilizar isso que foi utilizado aqui? O sonho do Ocean é o principal objeto da cena. Por isso que apesar de estar lá atrás, porque é um elemento secundário à existência dele, ele clareou. Você vê que na maioria dos quadros que aparecem no Renascimento, quem está claro é quem está na frente, que é a figura, né? Só que a figura desse quadro é o fundo. E aqui existem dois fundos e duas figuras. Porque existe um primeiro plano, um segundo e um terceiro. Então, secundário ao Ocean, tem alguma coisa aqui que eu acho que é um opressor. E secundário ao sonho, tem esse opressor aqui no meio também. Então, são os níveis de percepção que a gente está fazendo. Na prática, se eu fosse pensar nisso na arquitetura, eu posso pensar, por exemplo, que se eu coloco se eu tenho um fundo verde supernatural e eu coloco uma casa, vocês lembram qual que é a casa que é mais fácil de todos de aceitar a cor, que os clientes mais aceitam, que eu falei para vocês? Quando é cor de verdade, esquece cinza, branco, preto, marrom e bege, porque essas daí ninguém ganha delas.
verde acinzentado. Aí vocês acham que se eu colocar uma casa verde acinzentada, um cenário natural de verde, eu valorizei e tornei a casa importante? Não, eu matei a casa. Mas será que é isso que a pessoa queria? Fazer uma casa apagada, sabe? Tem gente que sonha com isso, viu? De fazer a casa mais discreta, mais apagada, mais sumida possível. Eu acho um inferno, mas infelizmente às vezes a gente tem uma expectativa e a intenção da gente precisa ser atender a ela. Percebam que aqui, ó, tanto nesse quarto quanto nesses outros que aparecem aqui, a cama ressaltou porque o profissional pintou o fundo de preto. Aqui ele fez por chiaro escuro, né? Chiaro escuro. Mas a gente pode fazer isso a partir de cores também e valorizar os elementos. Olha o que acontece quando a gente pega o uso de cor e sente em cenas reais, aqui no caso de arquitetura de interiores. Existem aqui, ó, 3 volumes na fachada, 4, alguns. Mas vocês percebem que o fato de ter trocado a corzinha aqui dessa fachada fez com que esse volume soltasse bem do outro e a gente percebesse bem que tem 2 elementos. Só que no local onde ele trocou a cor, aonde o objeto era uma fachada contínua, não pareceu fazer tanto sentido. Por quê? É um objeto ou é 2 que tem aí? Já é uma confusão. Eu não estou dizendo que está errado não, de repente ele tem outras intenções que eu não sei qual é, mas se a intenção era destacar que existe um elemento importante aqui, esta diferença de volume notabilizou muito mais mudando o volume e a cor do que o outro, que é uma continuidade. A dica que eu estou dando para vocês, gente, é que alterações de volume e de relevo pedem mudanças de cor. Para quê? Para ficar bem claro que existe um objeto que tem uma importância e outro que tem outra importância. Com continuidades, ao contrário, que apresentam variações de cor, elas causam sensação de confusão nas pessoas, porque não fica claro quem é quem, com a importância do objeto dentro da composição. Vou pegar outro exemplo aqui. Vamos para essa cena de arquitetura de interiores. A gente tem um quarto, olha que quarto legal, com sensação interessante, né? Provavelmente é um quarto de meninos. Olha, até a solução já é bacana, tá vendo? Cama de rodinha aqui, embute para debaixo do armário aí, desocupa o espaço, fica livre o quarto. Bem bacana essa solução do projeto aí. E perceberam que existe uma diferença de cor dessa parede para de cá? Como esse volume aqui é um, aqui é o outro, a gente sente o contraste com determinada intensidade, a gente percebe quem é quem e que existem intenções diferentes. Só que quando a gente pega um mesmo objeto, que tem o mesmo plano e muda as cores, me parece que alguma informação não está tão clara, porque você pode pensar, isso aqui é uma gaveta ou não é? Isso aqui é uma parte de um armário inteiro ou é 2 pedaços e aqui abre diferente? Vamos pegar um outro exemplo aqui de cor. Olha para cá. O que eu tenho aqui? Uma viga que apareceu, uma escada. A escada super pesada na composição. Eu acho, eu estou fazendo interpretação particular minha e possível dentro dessa cena. Pode ser que ele tenha pensado 1000 coisas diferentes. Estou dando uma possibilidade de interpretação para que, baseado nela, gente, vocês tenham um conceito nas suposições de projeto de vocês, nas propostas que vocês vão colocar. Essa viga aqui, gente, ele pegou e pintou da cor mais, a segunda mais forte que teria aqui, né? Que o preto seria mais forte. Mas aqui, ó, o preto, ele coloriu o preto e juntou com o peso. Eu acho que esse cara queria anular, porque quando um objeto se une ao outro, eles deixam de ter importância. E eu acho que é porque a escada era tão feia que ele botou o preto para anular. Pintou o peso de preto, pintou a escada de preto e a escada sumiu. Na foto pra gente sumiu mesmo, né? Se eu não falo escada para vocês, ninguém ia nem se focar e nem saber que tinha escada aqui, né? Ia chegar aqui e olhar para o teto, porque era o grande detalhe que ele queria enfatizar. Mas olha a diferença da importância de uma viga que é um relevo de verdade e de um monte de faixinha que está no teto reto e ele mudou a cor. As sensações de percepção são diferentes. E o estímulo de percepção mais rico que provavelmente vai acontecer é o do volume destacado. Ou seja, mudar volume, gente, é um momento de não perder a chance de mudar de cor também. Para quê? Para dizer quem é mais importante, quem é menos importante, quem você quer que apareça, quem você não quer que apareça. E nesse jogo, causar sensações psicológicas diferenciadas, já que cada cor causa uma sensação psicológica diferente. Professor, Diga. a Valentina
casas, uma era bege, a outra era a sala de pintura com arquiteto. O que tem? Ele colocou. Eu sabia, né? Eu já estava pronta, eu falei para ele que eu queria uma mesinha pequena para ele jantar e perto da sala, né? Aí ele falou assim, eu posso dividir? Eu falei, pode, faz o que você quiser. Eu falei isso. Ele pintou a parte da sala de cinza, não, de bege, e a outra pintou de marrom. E as cadeiras, ele foi comprar, lá na Foxtrot era verde e branco. Verde, branco e marrom. Já viu isso? Já. Eu, inclusive, já fiz coisas parecidas com o que você está falando. Mas o que eu posso lhe dizer? Olha, a gente está buscando uma limiar que atende a maioria dos seres humanos. É uma tentativa, e ela é utópica, porque uma coisa que agrada todo mundo não existe. O que eu estou lhe dizendo é que grandes variações no mesmo espaço tende a causar sensações negativas. Mas existem perfis de pessoas onde a variação é até positiva, como no meu caso. Eu sou artista, paisagista, designer, arquiteto. Você acha que eu vou ter preconceito com grande variação de cores dentro da minha casa? Não vou ter nunca. Pega um músico, propõe para ele esse tipo de contraste super alternante com N variações. Provavelmente ele não vai ter nenhum tipo de repulsa. Agora, o que eu estou dizendo é que a maioria das pessoas, quando percebe uma coisa que ela é única e existem variações nela, você causa ações desagradáveis, porque um objeto que deveria ter um significado, ele passa a ter vários. Então você aglutina sentimentos e pode causar uma confusão na percepção. Mas não estou dizendo que é errado, porque cada caso é um caso. Não dá para analisar o que se está falando teoricamente sem você sentir de verdade. Porque, inclusive, os grupos de população mudam. Esse que você está falando aí, se você botar na África, é de um jeito, mas se você botar na Inglaterra, vai ter outra conotação. Mas olha, marrom, bege e branco estão dentro do mesmo gradiente. Marrom e bege são cores aconchegantes. De repente ele queria aconchegar, mas ele queria numa determinada percepção fosse muito, no outro mais suave. Não sei. Agora, lembra daquela história que eu falei para vocês sobre posicionamento do peso da cor? O marrom ele botou em cima ou embaixo? Embaixo ou em cima? Ele botou na parede inteira? Não, a minha parede era assim. Aí é na sala, no apartamento. Só que eu falei que eu queria uma mesa do lado da sala, entendeu? Mesa do lado da sala. Não. Foi uma parede marrom e outra bege? Então tem tudo a ver com o que eu estou falando, porque as duas paredes, elas são intenções diferentes, com graus de percepção psicológica diferentes, e ele não fez nada demais que contrarie o que eu estou passando agora. Não só ele, isso é o que a maioria das pessoas vai fazer. A única coisa que eu estou dizendo é que normalmente volumes que já são diferenciados quando recebem diferenciação de cor, eles são exaltados e você pode valorizar a forma que você está aplicando. Aqui, por exemplo, parede de um jeito, armário de outro. Você fez com que o volume comparecesse melhor e destacasse. Se você tivesse feito variações fora dos volumes, talvez não fosse tão rico. Oi? Que você tinha lá. Eu acho que ele estava tentando resgatar uma sensação de aconchego, misturado com natureza, uma série de outras coisinhas semelhantes. Deixa eu ver se eu já falei tudo que a gente tinha para perceber aqui de cor. E eu não... Bom, eu já falei de complementação de cor, né? Cores análogas ou cores opostas, que para a teoria cromática os fisiólogos chamam de cores complementares, tá? Ou harmonia complementar. Falei de evidenciação de objetos, mas tem um quesito último que faz parte do assunto de plástica, porque ele encerra agora com o contraste, que eu pulei, e eu vou resgatar, porque é o último assunto que vocês precisam saber, porque é um dos conteúdos que pode cair na prova, que é a percepção do mapa de cheios e vazios. Esse assunto aqui é muito importante e a gente não tinha estudado ele antes. Gente, um outro quesito importante na composição visual
é que o ser humano tem tendência natural a descobrir na sua percepção áreas onde existe muita informação ou existe muita recorrência de alguma informação e compensar com o negativo daquela informação ou daquela sensação que ele percebe. Ou seja, se ele percebe que alguma coisa está muito cheia, ele tenta esvaziar para preencher outro canto. Quando ele percebe que alguma coisa está muito vazia, ele tenta colocar algum objeto para poder preencher a percepção dele. E isso é recorrente, inclusive, nas nossas percepções e nas composições que a gente faz. Lembra que a gente teve um exemplo lá da menininha que tinha a questão da testa que aparecia e tal? Aquilo a gente entendeu, a sempre feia para vocês, né? Que não tinha nem bonita nem feia. Mas eles diziam que era menos feio quando a menininha estava com o cabelo caindo, né, para frente. Ela ficava mais feia quando aparecia. Dentre outras coisas, gente, aquilo acontecia. Libera aqui, libera para o lado. Aprendi já, Existem aqui dois princípios aplicados nessa imagem do quadro que eles podem estar passíveis de correção. E vamos ver o exemplo agora de como a gente pode equilibrar isso. Pelo primeiro princípio que eu falei para vocês, que foi o princípio de perceber que toda a composição, e alguém me fez uma pergunta e falou assim: e se fosse na arquitetura, como é que aplica isso? Não sei quem foi que perguntou. Onde é que eu boto isso na edificação? E aí eu falei, eu vou ter uma aula que eu vou falar só disso. Aí você pergunta lá quando chegar na hora. Quem perguntou, se voltar à tona agora, já volta o assunto. Olha só o que acontece aqui, nesse projeto. Não parece que tem alguma coisa aí que está faltando, está desequilibrado na fachada, que está, né, que a gente não está acostumado a perceber? Tem duas coisas baseadas nas duas teorias que eu passei para vocês. A primeira, percepção de peso na porção superior, ele costuma ser entendido como desagradável, e a proporção que tem aqui na parte superior é a maior de todas em relação a esse volume que vocês estão vendo aqui, vocês concordam? Outra coisa também, numa cena que tem tanta informação, com cheios e coisinhas e esquadrias e coisa e tal, quando a gente percebe que um determinado objeto aparece e ele é muito vazio, nosso cérebro fica procurando coisas para compensar aquele vazio e a gente quer colocar um pouco de cheio aqui. Isso é tendência natural da gente. E aí, onde é que eu estou querendo chegar? Que quando a gente é arquiteto, se sensibiliza para essas questões, a gente aplica correções. Pode ser na sua própria composição enquanto você está elaborando. Vocês estão brincando de fazer maquete física, não é porque eu acho que maquete física é um barato e adoro artesanato, não. Eu odeio, eu detesto maquete física, eu tenho pavor de maquete física, né? Quando eu era estudante eu me cortei todo e minha digital mudou por causa disso, né? Então até hoje eu tenho um trauma disso, a sua também, né, Renato? Então, eu não gosto muito, mas existe uma etapa da percepção que todo arquiteto precisa ter, que quando você não é exímio usuário de software e sabe mexer com 3D, e quando você não consegue produzir, seja lá qual for o meio, você só enxerga se tiver um meio físico para saber, e aí você consegue entender essas coisas que eu estou falando. Eu acredito que vocês vão perceber tudo isso que a gente está comentando agora, e que a gente teve nas aulas teóricas, olhando para o volume e fazer correções como esta. Num exemplo como esse, além do volume para cima, eu tenho um mapa de cheios vazios desequilibrado. Eu quero reequilibrar. O que eu poderia fazer? Eu vou dar uma sugestão minha de como eu faria. Eu separaria essa testa numa proporção pequena. Porque em relação ao que está lá embaixo, eu já teria, as outras são maiores e aqui já seria percebido como menor. Não ia mudar a cor não, mas eu ia dar uma soltura no relevo aqui do volume, E sabe o que eu ia fazer? Para aniquilar e parecer que não tem fachada, eu ia pegar esse trecho que está aqui, eu ia pintar de preto, porque o preto, ele serve para fazer a anulação. Gente, só de dar essa quebrinha, com essa quebrinha aqui mínima, esse detalhe ridículo, eu já dividi o objeto em dois. Quem vai perceber a fachada agora vai ver duas proporções grandes embaixo, duas pequenas em cima, e um menor ainda aqui, já mudou. E aquela sensação de percepção que existia, um monte de cheio, um vazio muito grande, eu também desbloqueei, porque essa área não é tão grande mais para ser entendida como uma área muito grande vazia. Deu para sacar, gente, a intenção aqui?
Vamos aproveitar e ver mais um exemplo aqui. Deixa eu descer ele um pouquinho. Botar aqui que fica melhor para desenhar. Olha uma coisa que é frequente em projetos de paisagismo. Aí vai servir para os meninos da outra turma que eu não dei essa aula lá para eles. Aí eles vão assistir de vocês. Oi? Entendi nada. Projeto de paisagismo, especialmente arquiteto que não é paisagista, ele não tem compreensão das 3 escalas vegetais, que é a escala arbórea, a escala humana e a escala rasteira. A nossa percepção, gente, principal é a que está na escala humana, mas a gente também tem percepção secundária da rasteira e da arbórea. Quando você está no meio da cidade, no meio de um bairro, no meio de uma composição grande, a percepção arbórea é a principal, porque você está de longe, está vendo grandes volumes, o que está na sua escala ou na rasteira não comparece tanto. Porém, baseado nisso que eu acabei de falar para vocês, da compensação de percepção dos cheios e vazios, quando a gente vê uma cena que tem tanta informação aqui em cima, tanta coisa lá para cima, nosso mapa de cheios está completo. Mas olha o que acontece aqui embaixo no paisagismo. O mapa de vazios de baixo está total também. A nossa tendência natural quando a gente está numa cena como essa é querer reequilibrar. E sabe o que acontece que a maioria das pessoas vai pedir para fazer? Para chegar aqui e fazer alguma coisa que faça com que essa composição se harmonize e apresente uma proposta onde um pouco da quantidade de informação que está cheia aqui em cima compense na que está de baixo. E a gente apresenta um resultado para o cliente desse jeito, baseado nessa técnica. Ficou claro isso aí? E o que vocês acham? Não ficaria melhor se tivesse esse tipo de conceito? É comum, né? E não precisa ser arquiteto para perceber isso não, gente, mas acontece que nós arquitetos, a grande maioria de nós, não sabe fazer esse tipo de coisa, não tem esse tipo de percepção. Espero que vocês estejam bem preparados, não só com este, mas com todos os outros, tá? Porque a gente encerra os aspectos aqui. Nós vamos ter aula de aspectos econômicos agora. Se a aula cair na meia aula, é 2 aulas ainda que teremos. Eu não sei, parece que a nossa próxima aula vai ser prática, não lembro. Ah não, a gente vai ter sexta, né? Que é só meia aula também, ou é total? É direto? Sexta entrega de quê? Do volume, que também é de CAD, não é isso? Porque metade dela também é CAD. Então, sexta, a gente só faz entrega das coisas. Provavelmente teremos aulas de aspectos financeiros. Você lembra de quando era a prova? Acabou toda a teoria, a gente vai cair na prova. Ok? Sim, lógico. Estou alertando vocês, tá? Não dizer que eu não avisei, que eu já avisei lá atrás. Só fazer a chamada para a gente ir embora. Mas o aspecto financeiro primeiro, né? Financeiro antes.